Olá! Sejam muito bem-vindos! Já pararam para pensar em quem ou o que gerencia a energia que move galáxias inteiras, que acende as estrelas e que, no fim das contas, sustenta todo o cosmos? Hoje, a gente vai mergulhar nos segredos de uma organização gigantesca e invisível: os engenheiros de energia do universo. É uma pergunta, é tanto, né? Se o universo fosse uma imensa rede elétrica, quem estaria na sala de controle? Pois é, a fonte que a gente está analisando aqui descreve uma hierarquia super complexa, como se fosse uma baita companhia de energia cósmica operando nos bastidores de toda a criação. E o mais interessante é que, segundo a fonte, esse conhecimento todo esteve meio que escondido por muito tempo. Essa citação sugere que a gente está prestes a desvendar os segredos dos verdadeiros reguladores do domínio físico. É quase como abrir um arquivo secreto. Beleza, então bora mergulhar nisso. Nosso roteiro de hoje vai ser tipo um tour guiado por essa companhia cósmica. A gente começa com uma visão geral, depois vai conhecer a diretoria, descer pela cadeia de comando, encontrar a galera que põe a mão na massa e, por fim, vamos ver quem lida com a matéria-prima bruta da criação. Então, começando pelo panorama geral. A fonte descreve uma organização responsável por gerenciar toda a energia física do universo. Mas não é uma força cega, aleatória, longe disso. A gente está falando de uma rede de seres vivos, inteligentes, dedicados a essa regulamentação. A estrutura toda se divide em 3 grandes grupos. Os 2 primeiros, os organizadores de força, operam num nível super fundamental, quase primordial. Mas nessa nossa análise aqui, o foco vai ser no terceiro grupo, os diretores de potência do universo e todos os seus subordinados. São eles os gestores diretos dos circuitos de energia que a gente conhece. Agora, vamos subir lá para o topo, conhecer o alto escalão, a diretoria executiva do cosmos. No topo da pirâmide de gerenciamento de energia estão os 7 diretores supremos de potência. Eles são, basicamente, os chefões de toda a energia física do grande universo. E olha, o número 7 aqui é a chave de tudo. São 7 diretores iguaizinhos na aparência e na função. Eles operam como autoridade máxima, garantindo que a energia que flui através dos 7 superuniversos seja regulada com perfeição. A parte mais importante sobre eles é de onde eles vêm. É uma origem única. Eles não são nem totalmente espírito, nem totalmente matéria. São meio a meio, sabe? Nascidos da ação conjunta de seres puramente espirituais, eles se tornaram os progenitores de toda essa vasta rede de controle. São tipo uma ponte entre o espiritual e o material. A sede deles, digamos assim, fica na borda do paraíso, o centro de toda a criação. E de lá, eles comandam tudo. Cada um supervisiona um super-universo, e todos juntos governam a energia do universo central de Avona. Isso mostra o alcance absurdo da autoridade deles. Ok, vamos descer um degrau nesse organograma. Vamos para o que a gente poderia chamar de gerência regional. Abaixo dos 7 diretores, tem uma rede imensa de estações de controle espalhadas por todo o cosmos, os centros supremos de potência. Esse slide aqui mostra direitinho como a coisa funciona. É tipo uma cascata. O comando vai descendo dos centros maiores, passando pelos superuniversos, universos locais, constelações, até chegar no nosso quintal, nos sistemas como o nosso. É uma cadeia de comando perfeitamente organizada. Para ajudar a gente a visualizar uma ideia tão abstrata, a fonte usa uma analogia que é sinceramente genial. Pensa nesses centros não como geradores de energia, mas como se fossem diretores de tráfego. Eles criam correntes de energia com propósitos específicos, guiando esses fluxos pelo oceano do espaço, assim como a corrente do Golfo faz no Atlântico. E agora, se preparem para a escala disso tudo. O número de centros de potência com toda a sua equipe subordinados passa de 10 bilhões. 10 bilhões! É um número que a nossa mente nem consegue processar direito. É uma força de trabalho absurda, garantindo que cada cantinho do universo tenha a energia de que precisa. Beleza, agora a gente chegou na galera que suja as mãos, os engenheiros de campo. São eles que fazem o trabalho pesado, no nível local. São os mestres controladores físicos, a equipe móvel dos centros de potência. E dentro desse grupo, nossa, tem uma especialização de cair o queixo. Tem de tudo, desde os gerentes, como os diretores adjuntos, até especialistas em tarefas super específicas. Vamos dar uma olhada em alguns dos mais curiosos? Esse aqui é muito legal porque tem uma conexão direta com o nosso planeta. De acordo com a fonte, existem 10 desses seres aqui em Urântia,
que é a Terra. E uma das funções deles é servir de bateria antigravitacional para ajudar na decolagem de transportes de anjos. Que loucura, né? Pensem nesses caras como os mestres do equilíbrio de energia local. São tipo interruptores vivos que podem guardar energia como uma bateria, soltar quando precisa, ou até mesmo, e essa é a parte mais incrível, mudar a forma da energia que passa por eles. São super versáteis. A analogia aqui é perfeita. Igual uma planta que pega a luz do sol, esses seres guardam energia do espaço. Mas o mais impressionante de tudo é que eles são a primeiríssima forma de vida a ser colocada num planeta em formação. Eles literalmente preparam o terreno para todo o resto. Aqui a gente entra num conceito que dá um nó na cabeça. A fonte diz que ter uma inteligência altíssima não significa ter personalidade ou livre-arbítrio. Muitos desses controladores são como mecanismos vivos, automáticos. Eles executam o trabalho com uma perfeição absurda, mas sem aquela capacidade de escolha que a gente associa com ter uma consciência. Ok, para nossa última parte, vamos voltar lá para o comecinho de tudo. Antes mesmo dos diretores de potência entrarem em cena, existem outros seres que lidam com as forças mais brutas e selvagens do espaço, os organizadores da força. E aqui tem uma divisão de tarefas bem clara. Os organizadores primários, eles criam as nebulosas. Eles pegam uma pré-energia e começam a organizar a coisa toda. Aí entram os organizadores associados. Eles pegam essa energia e a transformam em algo que responde à gravidade, preparando o palco para nascerem estrelas e planetas. Isso aqui mostra o quão extremos esses seres são. Eles trabalham nas fronteiras da criação, em lugares com temperatura e pressão que destruiriam quase qualquer outra forma de vida. São os verdadeiros pioneiros do universo físico. Então, para a gente fechar essa viagem, o que fica? Primeiro que o universo físico não é obra do acaso. Existe uma estrutura de gerenciamento inteligente, uma hierarquia completa, que vai desde a diretoria, lá no centro de tudo, até os técnicos que trabalham aqui mesmo, no nosso planeta. E as funções deles vão de antigravidade até criar a matéria-prima para as estrelas. É impressionante. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. A fonte menciona que nem mesmo esses controladores superpoderosos dominam todas as formas de energia. Eles sabem que existe uma superenergia vinda do absoluto inqualificável. Isso faz a gente pensar, se tudo isso que a gente viu é energia organizada, que outras forças, que outras realidades ainda mais profundas existem por aí, totalmente fora do controle deles.